1989, claramente, é um ano importante na minha vida porque é o fim, coincide com o fim do meu primeiro ano do curso de doutoramento em Barcelona, onde estava a estudar para lá da licenciatura. Tinha acabado a licenciatura há um ano ou dois e estava em Barcelona e uma amiga minha arranjou uma possibilidade de vir fazer um mês de experiência profissional no gabinete do Raul Leixnes Ferreira. E eu, de facto, vim, gostei bastante e no final desse mês, naturalmente, fiquei. Então, hoje em dia não me lembro onde é que deixei os lençóis e as fronhas que tinha lá na casa de Barcelona e comecei a trabalhar com ele e um dia ele veio ter comigo e entregou-me, salvo erro, 3 folhas A4. E nas 3 folhas A4 estava um desenho que era um organigrama com umas paredes todas tortas e com um pátio no meio pentagonal, julgo eu, e depois tinha um corpo mais alto levantado e disse-me, olha, isto é um estudo prévio que é o que já existe de um novo edifício que o ISCTE, e esta é a primeira vez que eu ouço a sigla, que o ISCTE pretende fazer e pretende construir. E eu gostava de saber se posso contar contigo para me acompanhares neste processo. Isto aconteceu em 1989, o edifício é, salvo erro, inaugurado em 95. A obra, que foi uma obra acidentada, terá 2 anos seguramente. Eu tive um filho que nasceu em 93 e eu lembro-me de ter anunciado aqui à Maria Helena Teixeira, a nossa arquiteta de sempre, que já acompanhava as obras nessa altura, algures aqui embaixo no chão, estava um lamaçal com o ferro a sair do chão, estávamos a fazer a implantação deste edifício da ala autónoma e deu-lhe ter dito, olha, vou ser pai. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas que o edifício estava em processo de início de construção em 92, 93 e que se completou em 2005 e que tem a idade do meu filho. O edifício tem 27 anos, a caminho dos 28. Ainda hoje, na altura achei muito estranho aquele estudo prévio, devo dizer. Aquilo parecia mais um diagrama, um organigrama, parecia-me tudo menos um projeto ainda. Mas hoje, envolvidos estes anos todos e conhecendo como conheço este edifício, quando eu olho para ele e para os princípios fundamentais deste edifício, para a distribuição do programa, confirmo que tudo estava já naqueles 3 A4, estava lá tudo. A ideia deste projeto, que se constituía na altura como uma extensão do edifício do ISCTE original, que já tinha chegado ao limite da sua capacidade e, portanto, havia necessidade de haver mais salas de aulas, havia uma grande falta de gabinetes para professores e havia uma biblioteca que já tinha sido intervenção dele também, que funcionava no edifício Cedas Nunes, no nosso primeiro edifício, e portanto, foi por essa razão que se entendeu na altura que se faria este centro de documentação do ISCTE. Até que começo a dar aulas pela mão dele cá, ele foi professor cá há 2 anos e trouxe-me com ele como assistente. E até que isso acontecesse, a minha relação com o ISCTE era sobretudo através do ateliê, não era como professor. E portanto eu até confundo algumas pessoas que eu conheço, aqui as nossas auxiliares que são muito queridas, algumas conheço-as do tempo em que eu vinha cá muito, porque vivia aqui, a acompanhar as obras, etc. Pronto, portanto, assim de forma mais objetiva, a minha relação com ele de ateliê intenso de trabalho foi de 89 a 2005, acompanhando este edifício todo, desde esses 3 A4 até à entrega do edifício. E, portanto, lembro assim nomes aqui da casa que eram os nossos interlocutores, não é? O professor Paquete de Oliveira, o professor João Batista, porque eu tenho imenso apreço, acho que ele fez um trabalho, eu nunca me canso de o elogiar quando posso e acho que esta é uma oportunidade. Eu acho que foi uma pessoa fundamental para o crescimento do ISCTE, não é? Sempre com aquela descrição dele que nós conhecemos, mas que se entregou de alma e coração e grande parte destes edifícios é-lhe muito devedora. Eu espero que quando se fizer a história se perceba e venha ao de cima
a importância que ele teve no desenho dos programas deste edifício, do edifício 2, da cave do ISCTE. É um personagem fundamental. Mas também lembro, por exemplo, o professor Gomes Cardoso, a doutora Clementina, a professora Clementina, aqui associados ao INDEC, também eram nomes muito ouvidos no Ateliê da Graça, no Largo da Graça, estavam lá nas listas telefónicas, não é? Falávamos muito para cá. Portanto, enfim, eu depois continuei sempre ligado a ele, enfim, até à morte dele, não é? Profissionalmente, assim, muito, num part-time muitíssimo reduzido, porque ele me pediu muito, acompanhei o edifício 2, acompanhei não, fiz umas pequenas, ajudei em algumas coisas à belíssima equipa que esteve com ele no edifício 2. Relembro aqui os nomes da Alexandra, a arquiteta Alexandra Margaça, que foi uma personagem incrível nesse processo, o Vítor Enes, o Gonçalo Saldanha, o Olivier Pourbet, enfim, entre muitos outros. O Pedro Ressano Garcia, não sei se naquele edifício, mas talvez, mas neste imenso, no INDEG imenso. A encomenda do INDEG, que se emancipa, autonomiza e tem capacidade também para construir a sua própria casa, não é? E é uma encomenda que também lhe é dirigida, já posterior a esta, embora eu julgo que o edifício até acaba de ser construído primeiro do que a ala autónoma. Isto porque a ala autónoma teve uma série de vicissitudes e de problemas na empreitada. Começa-se a falar de um concurso para a construção de um grande edifício, portanto, outra vez aquela equipa muito dinâmica que falei há bocado, não é? O professor João Batista, o professor Paquete, o professor João Ferreira de Almeida, justiça também aqui lhe faço, com um grande dinamismo aproveitam aquelas linhas de financiamento que existiram do PRODEP para a modernização das universidades e portanto, decidem pôr mãos à obra e construir, de facto, um edifício que permitisse ao ISCTE crescer. E esse é o nosso atual edifício 2, que é o maior edifício do campus, e cujo projeto começa entre concurso e projeto em 92, 93, portanto, este estava ainda em construção e já estávamos a fazer o concurso para o edifício 2. Em 95, 96, lembro-me dele me ter chamado ao gabinete dele, também guardo essa conversa com imenso gosto. Chamou-me, uma conversa muito importante, que queria que eu focasse também a trabalhar e a coordenar aqui a construção do edifício 2, e eu disse-lhe que estava muito cansado, que estava na altura agora com a conclusão deste edifício de ter uma nova experiência, tinha família, e ele disse: não aceito essa resposta, portanto peço que vás para casa pensar melhor e depois voltas e falamos outra vez. E isto aconteceu durante 3 vezes, e à terceira vez eu cedi no sentido de dizer: colaboro com gosto e venho cá um dia ou 2 dias por semana, de tarde, ajudar no que puder. E, portanto, por isso tive esta relação ou esta intervenção muito mais pequena naquele edifício, não é? Estes nomes que eu falei há bocado, sobretudo a Alexandra, o Gonçalo, o Vítor, o Pedro, o Paulo Barbosa, são tudo pessoas que tiveram a seu cargo partes daquele edifício, que também, enfim, não seria agora o momento de falar da metodologia, do processo de trabalho dele, mas podia assentar nisto, não é? Em núcleos do edifício que estavam a ser explorados por pessoas diferentes que depois se interconectavam. Nós no Departamento de Arquitetura somos muito defensores da obra dele porque somos todos muito gratos à obra dele, não é? Porque ele é o primeiro pilar do curso de Arquitetura. O professor Luís Cunha, que trabalhou connosco durante uns anos aqui no ISCTE, dizia com toda a razão que o primeiro aluno dos edifícios do curso de Arquitetura é o edifício do ISCTE 2, porque o nosso curso funciona lá. E de facto é impressionante, os alunos no primeiro, segundo, terceiro ano projetam muito em betão branco, são naturalmente descondicionados em relação à geometria, enfim, se não forem formatados depois e mal pelos professores, eles poderão desenvolver essa qualidade, esse input que o edifício lhes dá. Eu tive aqui um momento muito forte, que
que me liga imenso ao professor Freitas Branco, um professor por quem também tenho o maior dos apreços e que ajudou muito o curso de arquitetura numa altura muito difícil do curso. E eu era um soldado raso, sem contrato com o Exército, era professor convidado na altura. Havia uma professora também muito inteligente e com muita coragem, João Gamito, professora João Gamito, e juntos acabámos por, e com a ajuda de outros professores e com a ajuda do professor Freitas Branco e do professor Luís Reto, na altura, é justo dizer que nos deu a mão nessa altura, e que possibilitou que nos defendêssemos de qualquer coisa de mal que podia acontecer e vir a acontecer ao curso de arquitetura, apesar de o curso também ser devedor, é em tudo devedor, e se existe arquitetura aqui, é justo fazer essa referência ao professor Manuel Teixeira. Ele é o pai do curso, ele é o pai da arquitetura no ISCTE. Bom, mas quando surgiu a necessidade de me doutorar, depois de toda esta convulsão, aqui no ISCTE aconselharam-me a ir fazer um doutoramento fora. Fora, ou seja, que não fosse em Lisboa, julgo eu. E eu falei com o Raul sobre isso e ele tinha muito boa relação com o Porto, com o professor Alves Costa, que é um grande amigo dele, e entre os dois encontraram uma professora, uma belíssima professora, Marta Oliveira, que me orientou na tese de doutoramento e com imenso gosto doutorei-me na Faculdade de Arquitetura do Porto. Pronto, foram 7 anos de calvário para mim. O meu território mais o meu humus é a arquitetura, o projeto, depois também o ensino portanto a escrita, a investigação, um trabalho mais cartesiano foi um bocadinho difícil para mim. E por essa razão doutorei-me um período um bocadinho mais largo.